O Museu da Guerrilha do Araguaia fica localizado em São Geraldo do Araguaia. E ato contínuo, a Comissão da Verdade, em contato com a Unifespa, mobilizou, com a Associação dos Torturados na Guerrilha também, uma diligência a esse museu. O museu estava completamente abandonado, completamente sucateado, está em vias, inclusive, de desabar. Né? É um prédio histórico, porque foi construído nesse processo como um todo. Está abandonado, né? E também grande parte do acervo colecionado, de aproximadamente 6 mil itens, está perdido. Há informações, inclusive, dadas por moradores aí de São Geraldo, de que provavelmente o Eduardo deve ter levado muito material etnográfico, arqueológico, antropológico, mineralógico, que era também a base do acervo desse Museu da Guerrilha do Araguaia. Essa documentação toda estava numa parte, não estava aqui, estava numa parte estava numa parte escondida. Olha só as condições. Nessa diligência nós localizamos um conjunto de arquivos, né? Arquivos que nós procuramos salvaguardar a sua integridade, né? e também de outros documentos, e nesse sentido nós fizemos o recolhimento desse material. E voltamos agora para avaliar esse material recolhido e nos deparamos com a informação de que o dono desse museu, que o organizador desse museu, foi agente do CNMAR, não é? Desde 1973, era um agente da repressão política. Né? Inclusive, durante muitos anos esteve exposta nesse espaço coisas que pertenceram à Guerrilha do Araguaia, como também a questão dos documentos do GETAD, porque esse é um outro aspecto importante dessa luta. Quer dizer, nós encontramos esse material da guerrilha, mas também documentos que tratam dessa presença militar na Amazônia e particularmente tensionadas para a questão da luta pela disputa da terra nessa região. Nessa diligência nós vamos ter conhecimento, através de documentos, que o próprio Eduardo Lemos era um agente da repressão, introduzido aqui a partir do Projeto Rondon, no final da década de 70, e que fez exatamente todo esse papel de assessoria, como, por exemplo, é o caso do Grupo Executivo de Terras Araguaia Tocantins, que militarizou a questão fundiária nessa região do Baixo Araguaia. E foi plantado pela repressão. E aí o seguinte, ficou no esquema, ficou na estrutura. Eu li todos esses documentos aqui, tudo isso aqui eu li. Falar a verdade pra ti, eu nem sabia que ele era assessor de meio ambiente, nem sabia se na época existia uma secretaria de meio ambiente de São Geraldo. Esse negócio que é estranho, por que o cara tem que ficar te contando? Pra quem que ele está contando? Isso é estranho. Uma operação do Exército, da Polícia Federal, 30 homens, ativou uma quadrilha de assalto, sequestro, assassinatos e roubo. Ele conta aí que a Polícia Federal... Expressão de motivos para cá. No esquema dele, lá no museu. Ele fala que a polícia era visitada diariamente pela Polícia Federal. Exatamente. Durante a operação, ajudei no que pude. Fui numa Serra das Andorinhas, no local onde foram queimados os corpos. Que interrogatório de pessoas que viessem a ser presas. Durante mais de 25 anos foi um instrumento de ação para espionagem, para informações, para monitoramento, né, dessa luta camponesa que se desenvolveu em toda essa região do Baixo Araguaia. Quando nós encontramos o material no museu, muita coisa está relacionada ao gringo, à Guerra do Cajueiro, a atuação da CPT, dos padres Aristides Camiô e Francisco Guriô, do advogado Paulo Fonteles, né, no processo todo aqui desse conflito. Né? Então, para nós é surpreendente o achamento, saber dessa informação, né, de que uma figura que circulou aí durante tantos anos, quer dizer, que ocupava um espaço social dentro de São Geraldo, dessa região, razoavelmente respeitado em função de montar um acervo, mas que na verdade isso era uma fachada para ações de vigilância, de monitoramento, de espionagem, né, próprias daquele período repressivo. Né, e é uma coisa que, uma outra surpresa que nós tivemos é o fato de que esse tipo de prática não se encerrou com a redemocratização do Brasil em 1985, mas essa prática continua a haver nessa região, inclusive na década de 2000. Fato esse que me refiro
ao achamento também de documentos relativos à luta que os camponeses fazem nessa região, já há alguns anos, uma luta que tem sido vitoriosa, uma luta que gerou a Associação dos Torturados na Guerrilha do Araguaia, e que esse monitoramento vai até esse processo, né, procurando naturalmente criar problemas ou impedimentos para a luta que fazem os camponeses por justiça e reconhecimento e reparação.